sou Ivone Santos, nasci na cidade de Laranjeira, Sergipe. Minha infância foi lá até os 12 anos de idade. Era uma família de 6 filhos comigo. Foi a nossa vida de alegria, não tinha tristeza. Nós íamos à escola, eu e Rose. Rose era mais nova, é a mais nova do que eu. Até os 12 anos, que meus irmãos foram trabalhar em Aracaju, Sergipe, e partimos para Aracaju. E trabalhei lá quase 16 anos. E depois fui ser professora, porque eu sempre gostei de ensinar. Esse é o início da nossa história. Vim para aqui passar umas férias em 1968, aqui em Guarabira, que Rose já tinha vindo para cá trabalhar e trabalhava no SESP. Em 69, vim novamente passar as férias e em 1970 fiquei aqui, em Guarabira. Quando em 68 eu vim, voltei, 69 vim, voltei, eu sabia que era uma preparação que estava existindo para mim, para vir morar aqui em Guarabira, certo? Partindo daí, trabalhava na faculdade e foi minha vida aqui. Quando criança, eu via as coisas, eu via o mundo espiritual ao redor. Certa feita, em casa, chegou uma senhora lá e a gente não saía para escutar a conversa de adulto. Quem quiser que fizesse isso, né? A senhora entrou, perguntou para minha mãe, eu disse, está lá dentro, pode entrar. Aí eu chamei minha mãe e disse, mãe, dona Fulana vai aí. Ela entrou, foi lá conversar, conversou tanto sobre a gravidez dela. E eu não tinha escutado nada, eu estava para cá com as crianças, né? Quando ela vem saindo, me veio aquela vontade de falar. Eu disse, mas minha mãe vai pensar que eu fiquei escutando a conversa. Mas não foi, eu disse, dona Maria, me desculpe, mas a senhora está com um problema com o seu filho. O seu filho está atravessado. É bom que a senhora vá ao médico para poder ajeitar antes dele nascer. Aí, pronto, o que eu faço? Minha mãe olhou para mim, pensando que eu tinha escutado a conversa, mas não escutei de dia. Vinha assim aquele relance. E lá na escola, dava vontade de rir toda hora, porque eu via um espírito que ficava rodeando a professora, entendeu? Aí eu começava a ficar... Queria prender o riso e não podia, porque ela falava e eram 2 espíritos, um de um lado, outro de outro, que fazia e acontecia. Certa feita, ela disse, Ivone, eu não podia nem responder, porque eu estava rindo, escondido dela. E aí, ela veio e me deu umas reguadas na mão, apanhei, foi. Mas não era coisa que eu via e não podia, porque os espíritos pintavam e bordavam e eu
Eu não entendia, né? Esse negócio de espírito, não entendia. E assim, passava aqui, ali, acolá, sempre estava. Alguns passavam, nas brincadeiras mesmo, muitas crianças iam brincar com a gente. Mas eu não dizia nada, entende? Porque se eu dissesse, está ficando doida. Às vezes eu ficava ali, quando via, muitos vinham conversar comigo, e a gente conversava. Às vezes alguém perguntava, minha mãe dizia, você está conversando sozinha? Eu estou aqui conversando comigo mesmo. Nunca deixei de orar quando me levantava, quando me deitava, fazia minhas preces, tudo direitinho, pedia por todo mundo que morava no Brasil, na cidade onde a gente mora. E assim, minha vida foi sempre assim, de orar pela população universal, terráquea, brasileira. Se eu estou aqui, oro por todos aqui de Guarabira. E assim era. Eu entendia das coisas, embora alguém não me dissesse, entendeu? É como se eu já tivesse passado por esse, em alguma vida passada, que eu conheci, que eu não me estarrecia com nada, não, entendeu? Às vezes, tinha Fátima Azeredo, e Valdenice Azeredo, as duas irmãs que ensinavam lá também. Sempre elas conversavam e às vezes eu dizia certas coisas com ela. O que está acontecendo com elas duas? Quem lhe disse isso? Entendeu? Surgia esses pensamentos e eu passava a com ela, eu tenho até medo de você. Eu disse, não tenha medo não, que eu não sou bicho não. E nisso a gente ia para lá, ia para cá. A Piedade gostava muito de conversar comigo. Ela perguntava as coisas assim. Eu falava com seriedade, né? E tudo isso foi aumentando, até que chegou um dia, Antônio Lira, ele me convidava muito para ir ao Allan Kardec. Mas eu disse, não, qualquer dia eu vou. Mas eu não ia, sabe? Era assim, passava o tempo, eu não ia. Quando foi um certo dia, Edson Queiroz, né, que ele era médium, ele veio para o Allan Kardec, tinha muita gente no Allan Kardec, eu avisei a turma que não fosse lá para casa, porque eu ia ficar auxiliando ele nas vibrações, né? Ele aí mandou me chamar. Diga à irmã Ivone que venha para cá. Eu sei que ela está nos ajudando em casa, mas diga a ela que venha para aqui. Nós estamos precisando dela. Aí eu fui. Tinha gente assim no centro. Ele me chamou primeiro para poder me atender. Eu disse, em nome de Jesus, meu irmão, fiquei muito feliz e gostaria que, ao invés de ser eu agora, fosse uma pessoa que ela tem muito necessidade. Ela andava de cadeira de roda. Aí eu cheguei, ele chegou e disse, pois não. Eu disse, mas ela está em casa, ela mora aqui pertinho. Ele disse, manda chamá-la. Aí foram buscar ela, trouxeram ela assim numa cadeira e puseram.
e botar. Ele não me atendeu para esperar ela. Pronto, ela foi a primeira pessoa a ser atendida. Aí ela tinha problemas sérios, era mais de 15 anos que ela vivia numa cadeira de rodas. Aí ele pediu para ela deitar de buço. E eu sei que ele começou, todo mundo lá vibrando, ele começou, fez com a mão assim, e ela começou a gritar: ai, doutor, tá me furando, doutor. Tá me furando, doutor. Eu alisando a cabeça dele, eu disse: olha, daí ele não tá nem tocando em você. Ele tá só com a mão assim, à distância, mais ou menos uns 30 centímetros de distância do corpo dela. Ele tá me furando, doutor. Eu disse: olha, fica em silêncio para ajudar o trabalho dele. Aí ela calou-se e eu fiquei alisando a cabeça dela. Daí então, depois ele passou a medicação para ela, tudo direitinho. E assim foi. Daí então, foi aí meu primeiro trabalho, né, com a mediunidade. Foi com o Edson Queiroz. E daí eu fiquei caminhando para o Allan Kardec, dali adiante. Procurei seguir. Eu formei um grupo, formamos um grupo de pessoas que queriam estudar a doutrina dos espíritos. E então, tinha 15 pessoas mais ou menos. Era Isis, Antônio Lira, Joaquim, Célia, Fátima Santos, Luzia Paiva, Irene, Júlia, Iva, e outras pessoas mais que seguiram. Aí nós fomos formando esse grupo ficou. O trabalho foi feito, sim. E Antônio, que depois foi trabalhar, ele veio depois, Antônio. Ficou nesse trabalho que nós realizamos no Grupo Espírita Amigos da Paz, que hoje é o Núcleo Espírita Amigos da Paz. Nós ficamos um tempo no Allan Kardec e depois a gente foi, alugamos a casa na Costa Beriz e fomos fazer lá o estudo. Depois desse estudo, aí foi desenrolando mais, né? Foi aumentando as responsabilidades, as pessoas foram chegando e nós demos continuidade. Aí quando já não tínhamos mais assim condições de ficar, porque muita gente foi chegando para as reuniões doutrinárias. A sala ficou pequena e aí a gente viu a possibilidade de fazer alguma coisa. Então, o doutor Roberto Reis, ele nos deu para comprar um terreno de 150 mil. Essa participação de doutor Roberto, né? Roberto Reis com a Carmen, que a esposa frequentava lá, só deixaram quando ele precisou morar na capital, em João Pessoa, né? Aí depois a gente foi procurando,
foi quando aquela casa, que era o Amigo da Paz, ali no Bolso Show, né? Dali, aí foi vendida para poder, com o dinheiro do terreno e o dinheiro daquela casa, abrir o núcleo espírita Amigo da Paz. Para chegarmos a essa. Graças a Deus, né? Outrora, quando se falava em espiritismo, o pessoal se benzia. Então, hoje assim, e o pessoal não tem muito assim, acha que espiritismo é coisa de brincadeira. Não é assim, né? Às vezes eu tava com a camisa assim que tinha Núcleo Espírita Amigo da Paz. Aí, ixi, que foi, meu amor? Você viu o quê, hein? As dificuldades eram diversificadas, né? Primeiro, tinha o aspecto financeiro. Olha, eu passei muito tempo pagando casa, essas coisas todas. E as pessoas que iam não colaboravam, não. Por mais que a gente. Eu acho assim que as pessoas que têm a responsabilidade de estar ali naquele grupo, sabe que aquele grupo tem necessidade. Porque era água, luz, entendeu? Tudo isso. Às vezes aquelas pessoas que queriam auxiliar não tinham condições. Tinha essa coisa, certo? Até que fomos conversando direitinho, olha, tem que haver uma colaboração de todos, por pouca que seja, mas nós temos necessidade, porque temos gastos e mais gastos, material de limpeza, etc, etc. Aí eu digo assim, não, mas a gente tem que movimentar alguma coisa, mandar buscar livros, fazia tudo. Às vezes, dinheiro das férias que eu recebia, procurava fazer, sempre botava no banco uma coisinha para poder ir ajeitando e hoje a gente manda comprar livro, buscar livro para divulgar a doutrina. Porque todo o nosso trabalho é justamente da divulgação da doutrina espírita. Na conversa, nos livros, não é? E tudo mais que se refere à doutrina espírita. O bem que a doutrina espírita faz à humanidade, né? A nós foi um bem enorme de estarmos nos conscientizando para conscientizar outras almas que têm necessidade, que gostam de ouvir, que gostam de ver, que gostam de ler. Esse é o nosso trabalho constante, é esse. Com muita alegria, com muito zelo. Tem um significado amplo. Sempre guardando, procurando balbuciar essas palavras quando Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. Sempre vem essa mensagem. Mas é um trabalho constante e um trabalho muito maior na nossa vida particular de estabelecer esse vínculo de unidade com a espiritualidade superior e de
passar para os outros, no olhar, no falar, no agir, não gritar com ninguém, respeitar todos os nossos irmãos, seja de qualquer credo religioso, seja essa pessoa, que muitos batem aqui à porta para conversar conosco, e a gente conversa, explica direitinho, mostra o que a doutrina espírita faz na nossa vida, que é um cabedal imenso, que a gente não tem nem palavras para transmitir do bem que a doutrina espírita faz na nossa vida. E que tudo isso, todas essas manifestações de amor que Jesus tem para com a humanidade, esse deve ser o nosso papel, de levar a mensagem, de ser exemplo na vida de tantas outras pessoas que nos circundam. Esse deve ser o nosso trabalho, constantemente, de amor, de fraternidade, de humildade, de simplicidade, relevando sempre a mensagem do Cristo. Então, nós queremos seguir esse roteiro. Aqui, por enquanto Ele, o Pai de amor, nos der a permissão de estar aqui, esse deve ser o nosso trabalho. Quantas pessoas até renegam a nossa vida por conta do trabalho da doutrina espírita, não sabendo elas, né? Então, a gente precisa orar bastante, pedir a Deus que ilumine essas pessoas para poder ter um entendimento, mesmo pouquinho, mas que vai entendendo o que a doutrina, a maravilha que ela faz na vida de cada um de nós. Esse é o maior enlevo da nossa vida, é ser representante da doutrina dos Espíritos. Nunca me senti cansada de fazer o que faço, o que devo e o que devemos fazer pela doutrina dos Espíritos. Né? Agradecendo sempre a Deus, o Hipólito Leon Denizar Rivai, sua esposa Amélie Boudeux, que foram trabalhadores incansáveis, e tantos outros, né, que se deram por amor à causa da doutrina espírita. É 39 anos, né, de labuta espírita, sempre agradecer a Deus por essas bênçãos recebidas e falar para todos aqueles que estão à frente dos trabalhos do Núcleo Espírita Amigos da Paz, nesses 39 anos, que continuem buscando os ensinamentos que são maravilhosos, profundos, enriquecidos de amor, de paz, com a serenidade do Cristo,
E juntos, mesmo que estejamos separados em corpos, mas em espírito e verdade estamos unidos pelos laços do amor, da fé e da caridade, que Jesus veio ao planeta com esse intuito, né, de governar o planeta e nesse governo nós aprendermos quanto Ele nos amou, nos ama e nos amará sempre. Todos os dias é sempre um agradecer, desde do levantar ao deitar, é sempre louvar e agradecer a Deus por Jesus governar o planeta Terra e que todas as pessoas que neste planeta moram e existam, que recebam as emanações de paz todos os dias, porque nós sabemos que todos nós recebemos essas emanações benéficas e que saibamos sempre louvar e agradecer a Deus por esse manancial de bênçãos. Quando a senhora estiver falando, a gente fica calado. A senhora está no céu. Bom dia, com Jesus e Maria no nosso coração.